Olá, caros estudantes. Vamos então agora para o nosso segundo tópico nessa semana, que são as palavras cognatas. E o que são palavras cognatas? Bom, denomina-se palavras cognatas as palavras de uma língua cujo significado é transparente em menor ou maior nível para falantes de alguma outra língua. Aquela palavra de um outro idioma que você olha, bate o olho e vê alguma coisa familiar sobre aquela palavra. Geralmente a escrita, pode ser também a pronúncia. E essa escrita ou essa pronúncia similar à da sua língua também traz uma similaridade de significado. Se a escrita e ou a sonoridade forem muito parecidas, mas o sentido não for parecido, então nós estamos diante de um falso cognato. Então, essas são as palavras cognatas, são palavras que a gente consegue, né, de um outro idioma que a gente consegue identificar com facilidade. A quantidade das palavras cognatas, ela vai depender basicamente de duas coisas. Ela vai depender do grau de parentesco entre as línguas e também do grau de contato que essas línguas têm entre si, de contato e de influência cultural que essas línguas têm entre si. A grande maioria das palavras cognatas advém do parentesco, né? As línguas, assim como os seres vivos, mais ou menos de uma forma parecida com os seres vivos, elas compartilham uma ancestralidade. Por exemplo, nós temos o português, o espanhol, o italiano, o francês, várias línguas que são descendentes do latim, com influências de outras línguas também, obviamente. Então, quando nós temos línguas com parentesco próximo, línguas com parentesco muito próximo tendem a compartilhar muito vocabulário em comum. É o caso, por exemplo, do português e do espanhol, que possuem aí aproximadamente 80 a 90% de seu vocabulário compartilhado. Então, quando nós temos duas línguas próximas, a tendência é que elas compartilhem uma grande parte do seu vocabulário e, portanto, isso é, transparece, isso se traduz em uma grande quantidade de palavras cognatas. A princípio, o inglês não deveria ter tantas palavras cognatas em relação ao português. Apesar do inglês e do português ambos pertencerem à mesma família de idiomas, a família indo-europeia, mas aí nós temos uma enorme quantidade de línguas pertencentes a essa família, né? Inclusive até línguas ali da Ásia, como o persa ou línguas mesmo do subcontinente indiano. O inglês e o português são línguas indo-europeias, mas elas pertencem a troncos linguísticos diferentes. O português é uma língua românica latina. Os parentes mais próximos do português nesse caso são o espanhol, o francês, o italiano, o romeno, outras línguas aí menos conhecidas como o galego, o catalão. O galego, inclusive, é a língua mais próxima do português, mais até do que o espanhol. Enquanto o inglês é uma língua germânica. As línguas mais próximas do inglês, mais aparentadas do inglês, são o holandês, o alemão e as línguas faladas ali na Escandinávia, norueguês, sueco, o dinamarquês, o islandês. Então, a princípio, o inglês nem deveria ter uma quantidade tão grande de palavras cognatas para o português. Só que, para a nossa sorte, o inglês tem uma quantidade de cognatos muito maior do que o parentesco sugere. Isso porque aí nós chegamos ao segundo mecanismo pelo qual nós podemos ter palavras cognatas. Além do parentesco, línguas também podem compartilhar uma grande quantidade de vocabulário por influência cultural. Duas línguas que nem são tão parentes, que nem têm um parentesco próximo ou que nem têm parentesco nenhum, podem ali ter tido uma, um intercâmbio cultural
no qual uma língua influenciou muito a outra, então uma língua importou muito vocabulário da outra. É o que acontece no caso do inglês. Grande parte do vocabulário das palavras cognatas que o inglês tem em relação ao português foram importadas para o inglês do francês, por conta, primeiro do latim, também do francês, por conta de que lá na Idade Média a Inglaterra foi dominada por alguns séculos por uma família real e uma nobreza que falavam francês. Então, isso fez com que muitas palavras do francês fossem para dentro da língua inglesa. Outro exemplo disso, duas línguas que nem têm parentesco nenhum, o inglês e o japonês. Duas línguas super diferentes. No entanto, há uma grande quantidade de cognatos, porque logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, o japonês sofreu uma enorme quantidade, uma enorme influência do inglês. Então, muitas palavras do inglês entraram no japonês. Dois exemplos aqui. A palavra beijo em japonês é kisu, diretamente descendente da palavra kiss do inglês. Outro exemplo, sorvete em japonês é aisokurimo, diretamente derivado do inglês ice cream, por conta dessa influência cultural que o japonês sofreu da língua inglesa ali nas décadas que se seguiram ao pós-Segunda Guerra. Então, esse é um outro exemplo. Duas línguas que nem têm parentesco, mas que têm ali uma quantidade de cognatos por conta de um período de influência cultural. Então, no caso do inglês e do português, existe uma grande quantidade de cognatos, muitos, alguns devido ao parentesco, mas muitos devido a essa questão da influência cultural que o francês exerceu sobre o inglês durante um certo período do passado. Quanto aos tipos, nós temos basicamente 3 tipos de palavras cognatas. Nós temos os cognatos perfeitos, que são aqueles que a grafia é idêntica à nossa. E, obviamente, o significado também. Então, alguns exemplos aí. Hospital, radio, piano, hotel, rude, nuclear, social, etc. Então, essas são palavras aí que são perfeitas, no sentido de que até a escrita delas é igual. O que vai mudar é apenas a pronúncia, claro. A segunda categoria é a de cognatos muito semelhantes. São palavras que muda apenas uma coisa, uma letra a mais, uma letra a menos, troca ali 2 ou 3 letras, mas em geral a gente tem aí uma palavra muito parecida que leva a uma identificação rápida. Por exemplo, gasolina. Muito parecido com gasolina. Trocou apenas a última letra, um A por um E. History. Bem similar ao história do português. A diferença é apenas o final, Y no inglês e IA no português, e o fato do português ter um acento ali no O e o inglês não ter acento. Spiritual. A única diferença para a palavra espiritual é a ausência do E no início da palavra. Member. Member é muito parecido com membro, só muda o final. A grande maioria dos cognatos pertence a essa categoria. São muito semelhantes, são palavras bem parecidas. Né? E uma outra categoria são palavras que não são tão semelhantes assim. A princípio, nem parecem cognatas, mas que quando você olha e presta atenção, você percebe que sim, elas são cognatas. Training. Training parece muito diferente de treino. Mas quando você lê, até mesmo quando você ouve a sonoridade training, você percebe que ela tem uma origem comum com a palavra trail. Outro exemplo, coffee. Tem aí umas letras a mais, umas letras diferentes, mas fica fácil entender que o significado é café. Patient. Trocou aí um T aí, né, é uma pronúncia diferente do T para o C do português, mas a gente não tem muita dificuldade para entender que patient seria paciente em português. Então, esses basicamente são os 3 tipos de cognatos. No entanto, nós temos que prestar muita atenção.
Porque, embora a maioria dos cognatos sejam verdadeiros, essa é uma boa notícia para nós que estamos tentando aprender a ler textos em inglês. A grande maioria dos cognatos são verdadeiros, mas há algumas que não são. Algumas palavras que parecem ter o sentido transparente, parecem muito com a palavra da nossa língua, mas o significado delas é diferente. Esses são os falsos cognatos. E há ainda uma segunda categoria de palavras que deve despertar a nossa preocupação. São palavras que têm mais de um sentido. Isso é comum, todas as línguas possuem palavras que têm mais de um significado. O português tem várias, né? Para citar um exemplo clássico, o português tem a palavra carteira. A palavra carteira em português pode ter 4 significados. Ela pode significar uma bolsa, um tipo de bolsa. Ela pode significar um documento. Ela pode significar um assento, um objeto que a gente usa para se sentar. E também ela pode ser uma profissão, né? A profissional do sexo feminino que entrega cartas. Você pode, inclusive, até formular uma frase inteira com os 4 significados, né? A carteira sentou na carteira e abriu a carteira para tirar a carteira. Também o inglês tem muitas palavras que têm mais de um significado. E tem algumas palavras no inglês que têm mais de um significado, mas só um desses significados é cognato e o outro não é. Então nós temos que prestar muita atenção nessas palavras. Aqui estão alguns exemplos de falsos cognatos. Apology parece com apologia, né? Apologia que é a defesa de algo, de algum ponto de vista. Mas não é. Apology em inglês é desculpas. Balcony. Balcony parece muito com balcão, mas não é. Balcony é a sacada, é a varanda de um apartamento. Exquisite. Exquisite parece muito com esquisito, mas não é. Exquisite em inglês é refinado, chique. Esquisito seria weird, né? Uma palavra totalmente diferente. Ingenuity parece muito com ingenuidade, mas não é ingenuidade. Ingenuity é engenhosidade, criatividade. Ingenuidade em inglês é naivete. Inclusive, uma palavra diretamente derivada do francês. Legend. Legend é muito parecido com legenda, mas não tem nada a ver com legenda. Legend é lenda. Né? Inclusive, tem aquele joguinho, né? O League of Legends. O nome do jogo, obviamente, não é Liga de Legendas, é Liga de Lendas. Legenda, em inglês, é subtitle. Notice. Notice é muito similar com notícia, mas não é. Todos nós sabemos que notícia é news. Notice, olha só, tem 2 significados. Né? Pode ser o verbo notar, perceber, ou também pode ser aviso, ou também intimação judicial. Prejudice. Prejudice parece muito com prejuízo, com prejudicar. Não, de jeito nenhum. Prejudice é preconceito. Daí vem o nome do famoso romance da Jane Austen, né? Orgulho e Preconceito. O título do romance em inglês é Pride and Prejudice. A Jane Austen escolheu aí 2 palavras que começam com P, que dá aí uma sonoridade mais interessante ao título do livro em inglês, né? Pride and Prejudice. Então, prejudice é preconceito, não prejuízo. Push. Push é o mais capcioso de todos, porque o sentido não apenas é diferente, como é oposto. Push parece muito com puxar, mas é o contrário, é empurrar. Push. Puxar em inglês é pull. Rim. Rim parece muito com rim, mas não é. Rim é borda, beirada. Rim em inglês é kidney. Sensible. Sensible parece muito com sensível, mas não é.
Sensible é sensato. Sensível é sensitive. E, finalmente, tent, que parece muito com o verbo tentar, mas não é. Tent é barraca, tenda. E aqui nós temos uma lista de palavras que têm mais de um sentido e que apenas um deles é cognato. Começando por argument. Pode ser argumento? Pode. Mas também pode ser discussão, bate-boca. Ball. Ball pode ser bola, mas também pode ser baile. Momento aqui, uma pausazinha para hidratação. Ball. Bola. Óbvio que ball é bola, né? Mas ball também pode ser baile. Case. Parece com caso? Parece. Pode ser caso? Pode. Mas também pode ser estojo. Convict. Pode ser convicto? Pode. Mas também pode ser condenado. Inclusive, é mais usado no sentido de condenado do que no de convicto. Current. Pode ser, parece com corrente, pode ser corrente. Mas também pode ser atual. Date. Date pode ser data. Mas date também pode ser encontro, encontro romântico. Encontro não romântico é meeting. Bank pode ser banco, banco instituição financeira, não banco local de se sentar. Mas bank também pode ser margem de rio. Interest. Interest pode ser interesse, mas também pode ser juros. Os juros lá da matemática financeira. Medicine pode ser a medicina, profissão, mas também pode ser medicamento. Relative pode ser relativo? Pode, mas também pode ser parente. E aí nós temos aqui o falso cognato parent. Parent, que é a palavra do inglês, parece com parente, mas não é. Parent é pais, pai e mãe. Todos os outros parentes são relatives. E, finalmente, treat. Treat pode ser o verbo tratar? Pode. Mas também pode ser guloseima. Daí vem a famosa frase do Halloween, né? Trick or treat. Que é justamente para fazer ali um joguinho de palavras que soa bonito em inglês, né? Trick or treat. Que nós traduzimos aqui, né, para gostosura ou travessura, doçura ou travessura, para também a sonoridade ficar bacana no português. Então, treat pode ser o verbo tratar, ou também pode ser o verbo guloseima, o substantivo guloseima. Lembrando que essas duas listas, obviamente, não são exaustivas. Aqui é apenas uma pequena amostra, o universo de falsos cognatos e de palavras com dois sentidos, e só um deles é cognato, obviamente é muito maior. Mas aqui é apenas para demonstrar quantas palavras existem, né? Como isso é comum. Então vocês podem se perguntar, mas professor, como é então que eu vou saber se o cognato é verdadeiro, se o cognato é falso, se a palavra tiver mais de um sentido, se aquele sentido é cognato ou não? A resposta para essa pergunta-chave é contexto. Olhe para o contexto no qual a palavra está inserida. Se olhando para o contexto, o cognato verdadeiro parece fazer sentido, tudo bem, ele deve ser verdadeiro. Mas se você assumir que o cognato é verdadeiro, mas quando você lê a frase pensando que o cognato é verdadeiro, a frase não fizer sentido, ela ficar estranha, ilógica ou mesmo contraditória, essa então é uma pista que esse cognato provavelmente é falso, ou ele tem um sentido diferente, ele pode até ser verdadeiro em um sentido, mas no sentido que você está aplicando, ele não é. Então, a chave para tudo, pessoal, é contexto. Observe o contexto no qual a palavra está inserida e será relativamente fácil identificar se ela é
um cognato verdadeiro ou não, ok? Então, essa foi a nossa aula de palavras cognatas. Espero que seja uma aula proveitosa e ficamos então por aqui. Até o nosso próximo vídeo, onde nós veremos as marcas tipográficas.